Bom, novamente, boa noite a todos. É um prazer estar aqui novamente para trazermos a palavra também àqueles que nos assistem pela internet. Eu queria começar falando um pouquinho sobre o que a gente terminou falando no mês passado, né? A gente estava falando sobre Salomão. Então eu queria começar corrigindo um pequeno erro que eu cometi no mês passado, quando eu mostrei esse quadro aqui sobre o reino de Salomão, e eu terminei falando aqui sobre quando Salomão teria se afastado de Deus, e eu disse que seria o ano 3013, né, por causa da conta que eu fiz, subtraindo 390 anos do final do reino de Judá. Se você não está lembrando, você assiste lá, porque é muita coisa, enfim, não vou retornar tudo aqui. Mas aí tinha dado 3013, só que eu não errei a conta, não. Eu acertei a conta porque eu faço de calculadora, que eu não sou bobo, não faço nada de cabeça. Na verdade, eu peguei o número errado, né? Eu olhei lá na planilha o número errado e diminuí 390. Acabou que o ano é outro, né? Seria o certo aqui 3022. É, porque aí você já sabia que tinha alguma coisa errada, né? É. Então é só começando, só esse detalhe aí que ficou. Foi um pequeno errinho. Então eu queria tratar hoje um pouquinho no livro de Eclesiastes. Você já pode ir abrindo a sua Bíblia lá no livro de Eclesiastes, que a gente vai estudar um pouquinho esse livro. O livro de Eclesiastes eu acho um livro muito interessante, né? E ele é um pouco difícil até de se entender. Se você ler só de uma vez, às vezes você vai ficar encucado com o que você leu. Ele é um livro um pouco complexo. Aqui não tem a questão de trazer tudo que está escrito aqui para a gente estudar, né? Porque tem muita coisa para a gente aprender aqui também. A ideia é tentar passar um panoramazinho no tempo que a gente tem aqui. Então vamos lá. Livro de Eclesiastes. Só para dar um contexto, né? A gente já estava falando de Salomão, mas para quem não sabe, né? Salomão foi um rei muito sábio, né? A Bíblia diz que ele era o homem mais sábio, que foi abençoado por Deus com sabedoria, mas não só sabedoria, né? Ele teve também um reinado muito próspero, e o reinado dele também foi um tempo de muita paz, né? Eu, pelo menos, não me lembro de uma guerra relatada no reinado de Salomão. Eu agora não estou lembrando. Então o reinado dele foi de muita paz. Então Salomão era alguém que tinha tudo, tinha bastante tempo livre, né? Dá para dizer assim. Ele tinha muito tempo livre e tinha muita coisa que ele podia fazer. Afinal, ele tinha muito dinheiro, né? A Bíblia diz que na época do reinado de Salomão a prata era como se fosse pedra de tanto ouro que tinha. Então Salomão, ele não só tinha muita sabedoria, como ele também tinha muito tempo livre e muita oportunidade para explorar, né, todas as coisas. E o livro de Eclesiastes trata um pouco da jornada dele. É. Tinha disposição para aprender, pesquisar. E o livro de Eclesiastes começa assim, no capítulo 1, verso 1. Palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, é tudo vaidade. Que vantagem tem o homem de todo o seu trabalho que ele faz debaixo do sol? Então aqui Salomão vai apresentar duas palavras que tem, duas expressões que tem muito no texto, né? Vaidade e debaixo do sol. Vaidade, né? A maioria das Bíblias trazem essa palavra, né? Algumas podem trazer outras palavras, mas vaidade aqui quer dizer algo inútil. Então sempre que ele estiver falando de vaidade, está falando de algo que não serve para nada, algo inútil. Mas é o livro mais mal-humorado. É o livro mais mal-humorado. Você acha que vai perceber essa.
E também a outra expressão que ele traz aqui é debaixo do sol. Quando ele fala aqui que tudo é vaidade debaixo do sol, ele está falando, deixando bem claro que a análise que Salomão faz aqui nesse livro é partindo da visão de alguém que está aqui na Terra. É partindo da visão do homem natural. Então, quando ele fala debaixo do sol, ele está falando daqui na Terra. Isso. Então, o pregador aqui, que é o personagem de Salomão, ele é alguém que desconsidera a Deus. Não como alguém que é ateu, que crê que Deus não existe. Não. Ele faz menção de Deus durante o livro. Porém, o pregador é alguém que vive como se Deus não importasse na sua vida prática. Então, esse é o pregador aqui do livro de Eclesiastes. Ele é alguém que desconsidera a Deus. Salomão, então, ele vai dizer que ele vai buscar conhecer as coisas, né? Busca conhecer as ideologias humanas. E aqui no livro a gente vai ver que ele traz todas as ideologias humanas, filosofias de vida que o homem poderia buscar viver aqui na Terra, desconsiderando a Deus. Olha lá no versículo 14. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. E o 17. E apliquei o meu coração a conhecer a sabedoria e a conhecer os desvarios e as loucuras, e vim a saber que também isso era aflição de espírito. Então aqui ele já adianta a conclusão que ele vai ter lá mais para o final do livro, que tudo é vaidade. Todas as ideologias que o homem pode buscar são aflição de espírito. Olha o que ele diz no versículo 10. Melhor, coloca no 9. O que foi, isso é o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer. De modo que nada há novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isto é novo? Já foi nos séculos passados que foram antes de nós. Então aqui Salomão está dizendo que não há nada novo que se possa pensar no que se trata de uma filosofia de vida, alguma ideologia que exista. Você pode pensar às vezes, mas o mundo evoluiu bastante, né? Bem diferente do que era da época, por exemplo, de Salomão, né? Tem muitas coisas novas. Mas no que se trata de um propósito existencial, ou algo que o homem busque viver a sua vida em prol dela, não há nada novo. Se for olhar desde a época de Salomão, ou desde antes, o que o homem busca é sempre a mesma coisa, e está tudo apresentado aqui no livro de Eclesiastes, que a gente vai ver hoje. Então a premissa que Salomão traz aqui é: há alguma coisa nova? Há algo de que se possa dizer isso é novo? Então ele vai apresentando aqui algumas filosofias de vida que o homem pode buscar viver. Lembrando, o homem desconsiderando a Deus. Primeira filosofia que Salomão apresenta aqui no versículo 4. Uma geração vai e outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. Pode seguir. E nasce o sol e põe-se o sol, e volta ao seu lugar de onde nasceu. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Continuamente vai girando o vento e volta fazendo os seus circuitos. Todos os ribeiros vão para o mar, e contudo o mar não se enche. Para o lugar para onde os ribeiros vão, para aí tornam eles a ir. Tirando um pouquinho do fato que Salomão está comentando aqui algo muito complexo que na época ninguém fazia ideia, né, que é o ciclo da água, enfim, os ventos que rodavam no planeta. Mas aqui a ideia que Salomão está trazendo é a ideia que a gente conhece na filosofia como mecanicismo. É uma ideia que na filosofia é conhecida com essa palavra. Essa ideia diz que a existência ela é puramente uma repetição monótona dos processos da natureza.
Então Salomão via aquilo, o vento que passava, voltava, rodava, e a água que descia o rio, evaporava, subia, voltava de novo. E ele via aquilo e pensou: a vida é só uma repetição monótona. O homem nasce, cresce, tem filhos, morre, depois o filho dele também faz a mesma coisa, e depois a outra geração faz a mesma coisa, e é só uma repetição monótona. Então a primeira questão que Salomão vai trazer aqui é exatamente isso. Primeira observação que ele faz: parece que a vida é só uma repetição sem fim. Mas aí ele diz, né? Lá no versículo 11: já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas que hão de ser também delas não haverá lembrança nos que hão de vir depois. Então ele vê que o mundo é uma repetição sem fim. E ele vê então, isso aí é vaidade. A gente já até leu o versículo 10 aqui, né? Ele fala no versículo 9 e 10, a gente já leu. Ele fala que isso é algo que não tem nada novo. Então a primeira filosofia que Salomão traz é isso. Ela é imutável. Trazendo para a gente, trazendo para as pessoas, que existe alguém que botou uma regra que é imutável. Não há como mudar. Não é evolução. Salomão escreve isso aqui há quantos anos atrás? O mesmo processo é. Uma geração nasce, morre, o rio corre para o mar não enche, evapora o mar, e volta a chover e cai em si. É o ciclo da vida mostrando a Deus no controle da essência. E essa ideia vai voltar algumas vezes durante o livro, né? Essa ideia do mecanicismo ali, de que adianta viver então se é só uma repetição, né? O Salomão vai voltar com essa ideia algumas vezes depois durante o livro. É só um detalhe que eu não cheguei a comentar no início, né? Que como o livro de Eclesiastes é um pouco difícil de entender, às vezes tem gente que faz aplicações que fora do contexto do livro. Às vezes pegam um versículo separado do livro de Eclesiastes, né? Como eu já comentei que tem alguns versículos, principalmente dos livros de sabedoria, né? Que é Jó, Salmos, Eclesiastes, né? Cantares, até o livro de Provérbios. Se a gente tirar um pouco de contexto, você pode acabar fazendo uma aplicação errada desse versículo, né? E no livro de Eclesiastes é muito comum isso, né? Como a gente falou, Salomão está tratando aqui de acordo com uma visão humana. Então, cuidado na hora de, às vezes, pegar um texto do livro de Eclesiastes. Isso acontece, por exemplo, também lá em Jó, né? Em Jó, quando tem os amigos de Jó falando, né? Não são pessoas que a gente se baseia no discurso deles, né? Então, cuidado com a aplicação que às vezes vai fazer de alguns versículos isolados, né? A próxima, então, filosofia que Salomão vai buscar é o que a gente conhece como hedonismo. É a busca pelo prazer, né? Lá no capítulo 2 ele começa dizendo assim: disse eu no meu coração, ora, vem, eu te provarei com a alegria. Portanto, gozo do prazer, mas eis que também isso era vaidade. Então, ele vai buscar agora o prazer. Primeiro tipo de prazer que ele busca é o riso, é uma alegria. Mas ele percebe que essa alegria também era momentânea. E uma hora ela acabava, e era vaidade também, era inútil. Depois ele busca acumular dinheiro. Coloca o verso 8. Amontoei também para mim prata e ouro e joias de reis e das províncias. Provi-me de cantores e de cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, e de instrumentos de música de toda sorte. E engrandeci-me e aumentei mais do que todos os que houve antes de mim, em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria.
E tudo quanto desejaram os meus olhos não los neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. E aí depois ele vai dizer que isso também não valeu de nada. Isso também não lhe ajudou a achar um propósito para a sua vida. Ele também buscou o conhecimento. Olha o verso 12. Então passei a contemplação da sabedoria e dos desvarios e da doidice. Por que fará o homem que seguir ao rei? O mesmo que outros já fizeram. Então ele buscou a sabedoria. E de fato ele viu que a sabedoria era algo bom. Mas ele chegou no verso 15 e percebeu o seguinte: pelo que disse eu no meu coração, como acontece ao tolo, assim me sucederá a mim. Por quê? Por que então busquei eu mais a sabedoria? Então disse no meu coração que também isso era vaidade. Ora, o tolo acontece igual a eu que busquei sabedoria? De que adianta então? Isso também é vaidade, também é inútil. Ele buscou trabalhar, né? Tem muita gente que trabalha, vive assim por um trabalho, por algo enfim, alguém que vive por fazer um trabalho, que gosta de fazer aquele trabalho, né? E vive por aquilo. Na visão humana, a vida aqui é uma derrota, né? E na visão espiritual, o amanhã vai ser uma vitória, né? Esse versículo 16 aqui, versículo 16 do capítulo 2, nos dá garantia e ênfase para eu usar essa expressão com convicção. Porque ele vai falar aqui, porque nunca haverá mais lembrança do sábio do que do tolo, por quanto de tudo nos dias futuros, total esquecimento haverá. Como morre o sábio, assim também morre o tolo. Não, aqui não é uma visão humana. Aqui ele está fazendo uma comparação humana, né? Ele está falando de eternidade aqui. Mano, morreu o sábio, morreu o crente fiel, morreu o incrédulo, né? Morreu. Entendeu? Assim, é visão humana. É a Covid veio e levou gente boa, gente ruim. Eu acho mais gente boa que gente ruim, né? Mas é boa. Por quê? Porque aqui debaixo do sol, a morte segura. E essa é a ideia que ele vai trazer também durante o livro, né? Se todo mundo acontece no final dá no mesmo, então de que adianta ter um propósito na sua vida? Né? Essa é a visão também que ele vai trazer, ele também vai repetir isso outras partes do texto. Mas ele buscou também trabalho, né? Buscou um propósito no seu trabalho. Lá no verso 21. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza. Contudo, há um homem que não trabalhou nele, o deixará como porção sua. Também isso é vaidade e grande enfado. Então, de que adianta também você trabalhar se no final seu trabalho não valeu de nada? É isso que ele está pensando aqui. Então, na prática, buscar o prazer não adianta de nada. Então vamos passar para a próxima. Se você trouxer aplicar algumas coisas aqui para a nossa vida prática, é desanimador. Entendeu? Então, pergunta eu falo do livro Eclesiástico, é o livro mais desanimador que tem, é porque é. Se você leu ele nesse sentido, você vai pensar, poxa, o que eu vou? Né? Entendeu? Você está entendendo o ponto de vista? É isso que ele está falando, que é a visão humana. Então é da eternidade. É o que acontece com Asaf. Asaf olha e fala assim, poxa, eu estou aqui fiel a Deus e o ímpio está lá, ó, tranquilo, não preocupadinho com seus trabalhos, depressão na morte. Né? Aí Deus vai e mostra a eternidade. A diferença está na eternidade, não aqui. Então Salomão vai trazer um próximo pensamento para
para o livro. Isso aqui é o que a gente pode descrever na filosofia como fatalismo existencialista, que é o que ele fala lá no verso 3, no capítulo 3. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de santar. E ele segue, né, o texto. Aqui ele está dizendo o seguinte: tudo acontece para todo mundo. Se você está rindo, pode ficar tranquilo, vai chegar o seu tempo de chorar. Mas se você está chorando, pode ficar tranquilo também, vai chegar o seu tempo de rir. Então o que ele está falando aqui é exatamente um fatalismo, né, que a gente chama de fatalismo. Tudo vai acontecer a todo mundo. E é impossível mudar. Isso. Mas aqui a ideia que ele está dizendo é que tudo vai acontecer. Não importa o que você faça, né, isso vai acontecer com você. Vai ter uma hora que você vai chorar, vai ter uma hora que você vai rir. Então a ideia que ele está trazendo é isso. Não tem como mudar. Então ele vai ver qual então é o propósito da vida. É interessante que até no verso 11 aqui, ele faz uma declaração interessante. Olha só. Tudo fez formoso em seu tempo. Aqui ele está falando de Deus. Também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde um princípio até o fim. Só 11 mesmo. Eu gosto mais de uma outra tradução que, ao invés de colocar o mundo ali, coloca a eternidade, né? Porque o que ele está dizendo aqui? Ele está falando bem claro, ó, Deus colocou um propósito no coração do homem. Mas da mesma forma que ele diz isso, ele fala, não tem como você saber qual que é. É impossível. Ele fala, não se pode descobrir. Não tem como descobrir qual é o propósito. Então, na prática, de que adianta eu tentar saber? E aí, no final, ele chega e fala no versículo 20. Né? Todos vão para um lugar. Todos são pó e todos ao pó tornarão. Ele chega na mesma conclusão. Então, de que adianta, então? Se tudo acontece para todo mundo, não tem como determinar qual que é um propósito, de que adianta viver, então? E aí ele parte para a próxima premissa que alguém pode viver. É a ideia de viver por uma competitividade. É aquela ideia de alguém que gosta de viver para sempre estar no topo. Sempre estar... Essa colocação aqui, ele não entende o propósito. Porque se você analisar Salomão, o Espírito, não tinha essa proposta de eternidade que nós temos hoje. Você consegue falar assim, não tinha proposta de eternidade. Vocês vão citar. Nós temos uma informação que Salomão não teve. Salomão não teve essa informação. Salvação, eternidade. Entendeu? Você vai ver a passagem. Salomão, então, esse que ele diz escrito aqui, ele não tem essa informação que nós temos hoje. Entendeu? Se ele tivesse a informação que nós temos hoje, ele teria uma nova. Deu para acompanhar o raciocínio? Eu acho que entendi. Entendeu? Nós temos a informação da eternidade. A informação da eternidade. Entendeu? Nós temos uma promessa da eternidade. Só não é uma coisa extraordinária que o olho não viu, o coração, né? Paulo traz para nós. Salomão não tinha essa informação, não. Nós temos eternidade. O que será depois da morte? Né? Então aqui no capítulo 4 ele passa a ver a vida como alguém que busca estar sempre acima. Né? A ideia de competitividade. Olha lá no verso 1. Depois voltei-me e atentei para todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Eis que vi as lágrimas dos que foram oprimidos e dos que não têm consolador.
e a força estava da banda dos seus opressores, mas eles não tinham nenhum consolador. Aqui ele está vendo aquilo que os filósofos chamam de conflito de classes, né? Ele está vendo o oprimido, está vendo o opressor. Ele vê que de nenhum dos lados tem algo que vale a pena. É tudo vaidade também. Coloca no verso 4. Também vi eu que todo trabalho e toda destreza em obras trazem ao homem a inveja do seu próximo. Também isso é vaidade e aflição de espírito. Ou seja, o oprimido está se dando mal porque está oprimido. Mas o outro que está em cima também está sofrendo porque os outros estão querendo passar por cima dele. Basicamente isso que ele está falando. Então, de que adianta então você buscar estar por cima do outro? Também isso é vaidade, né? Ele ainda diz lá no verso 13: melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato, que não se deixa mais admoestar. Aí no 14, coloca 14. Porque um sai do cárcere para reinar, sim, um que nasceu pobre no seu reino. Ou seja, se você tem alguém que está lá em cima, de repente vem um outro e passa. Então, ele pensou assim, de repente um camarada sai lá do nada para reinar. Mas de que adianta você ser o rei? De repente alguém vai passar por cima. É isso que ele está falando aí. Então isso também de nada adianta. De que adianta você estar no topo se de repente alguém vai te ultrapassar? No capítulo 5, ele vai buscar viver uma vida religiosa. E aqui tem muita gente que, assim, hoje em dia, né, tem muita gente que uma vida na religião, né, busca ali fazer os seus rituais, busca viver uma vida de piedade, né, meramente religiosa. Né. E aí ele vai falar um pouquinho disso aqui. Só que ele chega também à conclusão que só essas práticas religiosas não adiantam de nada. Ele fala um pouquinho aqui de alguns conselhos, né, sobre você agir com reverência, enfim. Mas aí ele chega e fala no verso 8, no capítulo 5. Se vires em alguma província a opressão de pobres e a violência em lugar do juízo e da justiça, não te maravilhes de semelhante caso, porque o que mais alto é do que os altos para isso atenta, e há mais altos do que eles. Então, mesmo em um meio onde tem muita piedade, tem muito respeito pela religião, também há opressão do pobre, também há falta de justiça. Então, também isso não adianta de nada. Viver uma vida puramente religiosa. Só as práticas religiosas não vão adiantar de nada. Depois ele vai falar um pouquinho sobre o que a gente chama de materialismo. É parecido com o que ele falou no capítulo 2. É aquela busca por dinheiro, né? Bens materiais, acúmulo de bens. E aí ele fala no verso 3. Não, do 6. O capítulo 6. Isso. Se o homem gerar 100 filhos e viver muitos anos, e os dias dos seus anos forem muitos, se a sua alma se não fartar do bem, e além disso não tiver um enterro, digo que um aborto é melhor do que ele. Lembrando que aqui, quando ele fala 100 filhos, né, a pessoa que tinha muito filho na época era alguém próspero. Então ele está falando aqui, ó, se alguém, o cara pode ter que for bem próspero, mas se ele não tiver tudo mesmo, se a vida dele não for boa, de que adianta? Se ele não tiver um enterro, é melhor que ele nem tivesse nascido. O homem gerar 100 filhos. Não é assim, ele quer dar uma ideia simbólica. Uma ideia, não é uma ideia simbólica de prosperidade. É para dizer que os anos, os dias dos seus anos forem muitos, e se a
a sua alma se não fartar do bem, e além disso, não tiver um enterro, olha só, digo que um aborto é melhor do que um. Assim, mesmo que alguém for muito próspero, mas não ter. Era preferível não ter nascido. É isso que ele está falando aqui. Então, de que adianta acumular bens também? Né? É aquilo que o Senhor Jesus fala na história lá de construir celeiros, né? De que adianta? Salomão, essa informação precisa que nós temos. Essa informação precisa, né? Paulo traz muito bem nas suas cartas. Aquilo que ele não viu, aquilo que não subiu o coração do homem. Aquelas palavras que ele fala em Romanos, ele vai dizer assim, as aflições desse tempo presente não são para comparar. Salomão, ele está visualizando as pessoas aqui, novo, de cara velho, doente. Ele não está falando de eternidade. Paulo vai dizer diferente. Paulo vai assim, ó, as aflições desse tempo presente, as fadigas, os trabalhos, né? Não são para comparar. As vitórias, o dinheiro acumulado, a sabedoria, não são para comparar. Nada disso é para comparar. Agora, nós há de ser revelado. E aí, no capítulo 7, ele vai abordar o que a gente, na filosofia, também conhece como estoicismo. É uma visão de indiferença. Viva a sua vida indiferente a tudo que ocorrer em volta. E aqui tem um versículo que eu gosto de tirar de contexto, né, para minha culpa, que é o versículo 10, né, quando alguém vem falar assim, mas antigamente era muito bom, aí eu falo o versículo 10, né. Eu nunca digas porque foram os dias passados melhores do que esse. Nunca com sabedoria isso perguntaria. Então quando alguém vem falar assim, mas antigamente era muito bom. Então isso aí, eu sou culpado disso. Mas então no capítulo 7, ele vai falar uma visão de indiferença. Olha o verso 13. Atenta para a obra de Deus, porque quem poderá endireitar o que ele fez torto? Quem poderá endireitar o que Deus fez torto? E aí ele fala no 15. Tudo isto vi nos dias da minha vaidade. Há um justo que perece na sua justiça, e há um ímpio que prolonga os seus dias na sua maldade. Pode seguir. Não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio. Por que te destruirias a ti mesmo? Não sejas demasiadamente ímpio, nem sejas louco. Por que morrerias fora de teu tempo? Tem muita gente que pega esse versículo aqui e fala, você não precisa agir com justiça em toda situação, né? Salomão está falando aqui. Mas aí que é a questão. Salomão aqui está falando o quê? Está trazendo essa visão de indiferença. Né? Eu vi que tem gente boa, como o Vantuí falou, né? Tem gente boa que perece rápido. Tem gente ruim que fica direto. Eu vou fazer só o bem, eu vou poder só o bem. Aqui nesse mundo não há possibilidade disso. Né? Nem a lei da sementeira, às vezes, não dá tempo de a gente colher tudo aqui, não. Por isso que não vai dar tempo. Né? Então, isso aqui, eu vi o ímpio prolongar o seu dia, eu vi o ímpio ruim. Você fala Manassés, por exemplo, o pior rei de Israel, é o que mais tempo reinou. Se ele tivesse morrido 5 anos com o reinado dele, ele tinha feito um bom negócio. Ou foi o pior rei de Israel, foi o que mais tempo reinou. E por isso que ele vai falar, então, você seja um pouquinho justo, seja um pouquinho, seja moderado, né? Você vê, na hora que precisar ser justo, você vai ser justo, mas na hora que precisar também que você ser um pouquinho moderado. O versículo 20 é muito interessante, eu gosto muito desse versículo 20. Na verdade,
ele vai concluir esse assunto aqui sobre não ser demasiadamente justo, né? Porque o versículo 20 vai dizer para nós: na verdade, não há homem justo sobre a terra. Tu não acha que eu sou melhor? O conflito se dá quando? Quando eu acho que eu sou mais justo que você, e eu tenho autoridade de reprimir. Né? Então, quando eu olho e percebo assim, poxa, eu também não sou tão justo assim. Vou pegar leve. Entendeu? Vou pegar leve, eu não sou tão justo assim. Ismael, esse versículo quer dizer que nós sermos justos aos próprios olhos. Eu acho que é justo. É isso aí. Na verdade, é isso aí que eu estou falando. Não existe justo. É justo nos próprios olhos. Entendeu? Esse é o entendimento sempre. Aqui então, aqui é que aí ele tá falando, né? Você tem que ser, tá falando, seja moderado, né? Então, é aquela ideia, Deus me fez assim, então eu vou ser assim, né? Que é uma ideia errada, né? Então, o que ele está trazendo aqui é essa ideia. Por quê? Ele viu que não adiantava você ser 100% justo, né? E não adiantava também ser 100% ímpio, né? E aí por isso que ele falou, seja moderado, né? Por que você vai se destruir a si mesmo? Lembrando aqui, visão humana. Oi? Isso. Mas é um equilíbrio aqui que não é um equilíbrio correto. Não é você tem que ser equilibrado. A gente tem que buscar ser justo o mais possível que a gente conseguir, né? O conselho que Salomão tá falando aqui não é pra gente seguir. Não é pra gente ser um pouquinho ímpio, né? Esse equilíbrio aqui é um equilíbrio na visão humana. Você ser uma visão puramente humana, você vai buscar o quê? Uma hora eu vou ser correto, na hora que precisar eu vou dar um jeitinho, né? É isso que ele está falando aqui. Na nossa visão humana a gente vai ter muita gente que vai agir assim. No capítulo 8, ele vai até continuar tratando um pouco disso, mas ele vai falando sobre você viver em busca de contatos, né? Aquela pessoa que busca estar sempre perto de quem está por cima. Ele já falou que não adianta você buscar estar por cima, mas às vezes vale a pena você buscar estar perto de quem está por cima, né? Você vai se dar bem. E aí ele vai falando, no capítulo 8, fique perto de quem é melhor. Olha só no verso 17. Então vi toda a obra de Deus, que o homem não pode perceber, a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que trabalhe o homem para a buscar, não a achará. E ainda que diga o sábio que a virá a conhecer, nem por isso a poderá alcançar. Então também ele viu que no final você pode até se dar bem um pouquinho, mas logo isso você também vai se dar mal. Logo isso também é vaidade. Ele trata isso melhor durante o capítulo 8, se você for ler depois em detalhes, para a gente não ficar lendo muito também aqui. Mas isso aqui ele vai tratar no capítulo 8 e no iniciozinho do 9. Olha no verso 1. Devera resolvi todas essas coisas no meu coração, para claramente entender tudo isso, que os justos e os sábios, as suas obras estão nas mãos de Deus. Também que o homem não conhece nem o amor nem o ódio, tudo passa perante a sua face. Tudo sucede igualmente a todos, o mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro. Assim ao que sacrifica, como ao que não sacrifica. Assim ao bom, como ao pecador. Ao que jura, como ao que teme o juramento. Esse é o mal que há entre tudo quanto se faz debaixo do sol, que a todos sucede o mesmo, que também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade, que há desvarios no seu coração, na sua vida, e que depois se vão aos mortos. Então é aquela antiga ideia que ele falou lá no início, né? Tudo sucede igualmente a todos. Então se tudo sucede igualmente a todos,
que adianta eu buscar um propósito para a minha vida? E ele continua falando sobre as pessoas que vivem por um esforço pessoal, né? Tem gente que vive tentando se melhorar, né? Não para, às vezes, estar melhor do que o outro, mas simplesmente por melhorar a si mesmo, né? Um esforço pessoal. E aí ele fala no capítulo 9, verso 10. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze conforme as tuas forças. Porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Vou seguir. Voltei-me e vi debaixo do sol que não é dos ligeiros a carreira, nem dos valentes a peleja, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor, mas que o tempo e a sorte pertencem a todos. Que também o homem não conhece o seu tempo, como os peixes que se pescam com a rede maligna e como os passarinhos que se prendem com o laço, assim se enlaçam também os filhos dos homens no mau tempo, quando cai de repente sobre eles. Ele está falando aqui que você pode se esforçar bastante, mas não é dos ligeiros a corrida, não é dos fortes a luta, porque a oportunidade está aí para todo mundo. É aquilo que ele já falou antes, né? Pode ser que alguém, na hora certa, no lugar certo, né, para a gente dizer assim, vai se dar melhor do que você que se esforçou tanto. É isso que ele está falando aqui. O ensinamento que a gente pode tirar para isso é que é oportunidade para todos. Está aí para todo mundo, né? Mas o que ele está querendo dizer aqui, dentro do contexto do livro, é exatamente isso. Que de que adianta você se esforçar se a oportunidade é para todos e alguém pode tá no lugar certo, na hora certa e se dar melhor do que você que se esforçou tanto. Nós somos totalmente dependentes de Deus. Pode se esforçar do jeito que a gente deve se esforçar, mas você não vai conseguir nada se não vier de Deus. Exatamente. Deus se o senhor nossas obras não tem valor nenhum. Podemos fazer o que quiser fazer, não tem valor nenhum diante do seu Deus. Dependemos totalmente do seu Deus. Exatamente. E aí, para a gente adiantar um pouquinho, vamos lá. No próximo, ele vai então trabalhar mais sobre essa questão de viver uma vida discreta, né? Sobre viver uma discrição. No capítulo 10, ele vai falar no verso 9. Aquele que transporta pedras será maltratado por elas, e o que rachar a lenha expõe-se ao perigo. Se estiverem botado o ferro e não se afiar o corte, então se deve pôr mais forças, mas a sabedoria é excelente para dirigir. Ou seja, ele está falando assim, ó, quem transporta pedras vai acabar se machucando com as pedras, né? E quem rachar a lenha também vai se expor ao perigo. Então por que você vai rachar a lenha? Por que você vai carregar a pedra? É isso que ele está querendo dizer aqui. Esse esforço de nada adianta se não for olhando puramente por uma vida material. De que adianta esse esforço? Se esforça tanto para se colocar em perigo, viva uma vida discreta, né? Por isso que ele vai falar lá no 20. É interessante, olha o que ele fala aqui no versículo 20. Nem ainda no teu pensamento amaldiçoes o rei, nem tampouco no mais interior da tua recâmara amaldiçoes o rico, porque as aves dos céus levariam a voz, e o que tem asas daria notícia da palavra. Ou seja, você não concorda com o rei, não vai brigar com ele, não. Faça uma vida discreta, que ele vai ouvir e vai te causar problema. Não viva uma vida discreta, não se coloque contra os poderosos, né? É isso que ele está falando aqui. E também isso não valia de nada. Olha só o que ele diz no capítulo 11, no verso 8. Melhor, no verso 6. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará,
se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Ou seja, ele admite que o esforço ele vai trazer algum resultado. Mas no verso 8, se o homem viveu muitos anos, em todos eles se alegrar, também se deve lembrar dos dias das trevas, porque hão de ser muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Então ele termina os seus argumentos dizendo: mesmo que você consiga alguma coisa, alguma coisinha que você conseguir, pode saber que depois vai vir os dias das trevas. Então ele fala, no fim, o sofrimento vai vir do mesmo jeito. Mesmo se você conseguir algum sucesso, vão vir os dias das trevas. Tudo é vaidade. E aí ele vai concluir no versículo 9. Alegra-te, jovem, na tua mocidade, e alegre-se o teu coração nos dias da tua mocidade. E anda pelos caminhos do teu coração, pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas essas coisas te trará Deus a juízo. A conclusão dele é exatamente o contrário do que ele acabou de falar. Ele falou que no fim é tudo sofrimento e ele manda a gente se alegrar. Ele começa falando, alegre-te. Por quê? Porque ele chega à conclusão que não tem como viver a vida de jeito nenhum, sem ser buscando um prazer momentâneo. Ele fala então, alegre-te. Busque, viva a vida pela sua vista, né? Anda pelos caminhos do seu coração. Né? No final de tudo isso, tente viver a vida de alguma forma que você se alegre. Né? Porque para o homem sem Deus, só resta tentar aproveitar o tempo que ele tem aqui, a vida que ele tem aqui, tentando se alegrar. É aquilo que Paulo fala lá, né? Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Essa é a ideologia do final do homem. Então aqui ele traz todas essas ideologias, essas filosofias que o homem busca viver. Mas será que só me resta isso então? Então aqui ele vai falar, primeiro que ele fala um acerto de conta com Deus. Outro aqui ele vai falar de muitas coisas, que morte, que morrer, que vai viver, vai acabar. Ele vai falar lá, vai comparar o morte com os animais, né? Se vive os animais morrem, o homem também vive e morre. Né? Agora, primeiro que ele vai falar aqui, ele vai trazer uma palavra aqui de algo no fim da caminhada. Sobre todas essas coisas, te trará Deus a juízo. É aí que ele começa a virar no livro. Ele começa a virar a chave, já começa a trazer uma palavra sobre a eternidade. Porque tem duas premissas que Salomão, na verdade, estava errado. Né? Não é que não existe algo novo. Existe algo novo. E eu acho interessante o texto lá de Isaías 43, verso 18 e 19. O Senhor Deus falando com o povo de Israel, falando assim, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura, não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto, e rios no ermo. Deus fez algo novo, ele está fazendo algo novo. Eu acho interessante a frase de Billy Graham, quando o homem foi à Lua, ele falou assim, o acontecimento mais incrível da humanidade não foi quando o homem pisou na Lua, mas foi quando Deus pisou na Terra. Então Deus pisou na Terra, né? O Verbo se fez carne. Algo inédito aconteceu na história da humanidade. Tão inédito que a história foi dividida entre antes e depois de Cristo. E o Senhor ele veio e desfez toda a sabedoria humana. E por isso diz lá em 2 Coríntios 5,17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então Deus fez algo novo. Né? Ele faz algo novo em nossas vidas. É por isso que ele diz que convém ao homem nascer de novo. Então a conclusão que eu tive sobre a questão de Salomão não tinha informação que nós temos é isso. Esse algo novo é esse caminho para a
é o sangue da nova aliança. O sangue da nova aliança. Salomão viveu uma aliança abraâmica, né? Uma aliança de estar aqui, viver aqui, prosperar aqui. Agora nós vemos uma nova aliança. A circunstância é a mesma, as aflições é a mesma, a ganância é a mesma, a inveja é a mesma, os medos mesmo, mas com a nova perspectiva, um novo caminho, né? E fez, isso é interessante. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então Salomão, ele não tinha informação que você tinha, cara. Entendeu? Você ia botar Salomão no bolso. No bolso. Então é o que o pregador desconsiderou em sua jornada, era exatamente o que ele procurava. Sabá conversar os conceitos, ela não queria nem saber de Salomão. Não queria nem saber, Salomão. Ele que está falando. Não, eu que tenho hoje conhecimento no extremo de eternidade, cara, de esperança. Salomão, entendeu? Sabá, aí Sabá foi impressionada com essa coisa de Salomão. Você vai conversar com você, meu amigo. Só me falta o ouro, né? É o ouro dentário. Então, o que o pregador desconsiderou em sua jornada era exatamente o que ele procurava. Algo novo. É um propósito de existência, algo além do sol. E algo que ele também não percebeu, que o fim de todos não é igual. Né? Exatamente isso que o Vantuí falou. No final do texto de Eclesiastes, o pregador ele fala: lembra-te do teu Criador. Lembra-te do teu Criador. Exatamente por isso. Ele esqueceu do seu Criador. Né? Ele estava vivendo uma vida sem o seu Criador. Por isso ele fala: lembra-te do teu Criador. E ele termina o livro de Eclesiastes falando o seguinte, no versículo 13. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Volta no verso 13 aí. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é todo homem. Tá vendo aquela palavra dever ali? Eu não sei se na sua Bíblia tá assim, mas na minha ela tá em itálico. Não sei se na sua Bíblia ela tá em itálico, a letra é um pouquinho torta. Sabe por que tem algumas palavras que ficam em itálico na Bíblia? Em algumas versões da Bíblia? São palavras que os editores ou os tradutores colocaram ali para facilitar um pouquinho o sentido. Porque às vezes o sentido do texto não estava muito claro, né? Ele coloca essa palavra ali para linkar na hora de fazer a tradução do hebraico para o português, né? Tem algumas palavras que não existem. Então ele coloca ali para trazer o sentido. Essa palavra dever não está ali. Tem algumas outras traduções que eu acho até mais interessante. O texto hebraico original aqui não está dizendo que esse é o dever de todo homem. Ele está dizendo literalmente que esse é todo o homem. Isso é tudo no homem. Ele está dizendo aqui que literalmente tudo no homem é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Não tem nada além disso. Né? Então ele viu que além disso não existe mais nada para o homem. Então ele está falando que essa é a totalidade do homem. Dá a entender que ele entra em contradição com ele mesmo. Mas é que ele está vendo, ele está tendo uma visão humana da coisa. Mas Deus, nós temos um encontro com Deus. Né? É que ele fala aqui de Deus, né? Porque Deus há de trazer juízo sobre toda a obra. Né? Tem um versículo que fala que nós daremos conta de toda palavra que sai da nossa boca. Está em Lucas, parece, esse versículo, São Mateus. Né? Ele fala dessa questão também. Então, isso é a totalidade do homem. Então não é que eu vou ler o livro de Eclesiastes agora e não adianta de nada fazer nada, não vou trabalhar, não vou fazer mais nada da vida. Não. A ideia é, tudo que você for fazer, lembre-se disso. Porque isso é todo o homem. Temer a Deus e guardar os seus mandamentos.
Não é que você vai desistir da vida, então não adianta mais trabalhar, né? É só isso. Não adianta buscar outras coisas, né, no lugar disso, porque isso é o que deixa o homem completo, né? Essa é a totalidade do homem. Então, espero que tenha sido esse estudo tenha sido proveitoso para os irmãos. Então, a gente já vai terminar já com uma oração. Pedir ao nosso irmão, algum irmão tenha mais alguma coisa para comentar? Eu gostaria, essa primeira fala do Vantuil, como é que foi mesmo, Vantuil? Quando ele começou, porque eu me perdi. Quando você falou que o livro de Salomão, como é que foi? Foi? O livro de Salomão, aquela explicação, como é que você, eu não me lembro, como você falou, é humana? É a visão humana, né? Visão só humana. É a visão humana da vida. É a visão humana da vida. Porque no dia tudo é vaidade, você vai morrer no final. Que adianta você tão... Agora as pessoas querem fazer a salvação e fazer por obra. né? Visão humana. A minha. Na verdade, ele estava falando de uma coisa que todos nós experimentamos, né? E vivemos. Muitas vezes a gente, na nossa própria experiência também, a gente olha para as coisas e pensa assim, poxa, eu sou servo de Deus, eu procuro a presença de Deus, mas parece que as coisas boas só acontecem com os outros, só acontece coisa ruim comigo. Né? Por que isso acontece? São esses questionamentos que ele vem fazendo dentro do livro, que são experiências que ele viveu, que nós também vivemos. Né? E aí ele chega a essa conclusão final, que o que importa mesmo na vida é temer a Deus e guardar os seus. Isso que vai para a eternidade. Não é nada. Isso que vai para a eternidade. Então, novamente agradeço a oportunidade que os irmãos concedem. Queria convidar então o nosso irmão José William para encerrar a gente com uma oração.